Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, esse é o Anime Sem Censura mais uma vez e bora falar de um puta anime que chama Dororo. Episódio número 5 e aconteceu bastante coisa interessante e a gente teve mais claro agora qual que vai ser a toada do anime, o que o anime tá fazendo de diferente com relação ao mangá, que o foco está sendo muito mais no anime com relação ao desenvolvimento do Hyakkimaru e as consequências dessa realidade do Hyakkimaru do que no mangá. E eu vou falar um pouco sobre essas consequências do Hyakkimaru, tanto para ele quanto para o mundo, quanto para as pessoas ao redor, né? A gente teve bem claro nesse episódio o risco que o Hyakkimaru corre ao recuperar as próprias partes do corpo, né? A gente ficou bem claro com relação à adaptação, como a adaptação é difícil para ele. Ele escutou, ele está escutando agora, está ouvindo tudo. E como isso incomoda, como isso para ele em determinado momento é até insuportável. E ele só tem um momento de paz quando ele escuta a voz da Mio. A gente percebe que essa história está sendo contada com carinho, ela está sendo contada com atenção aos detalhes. Ela presta atenção nas coisas para passar pra gente, né? O cara tem febre porque ele ficou na chuva, agora ele sente dor, agora ele escuta sons, ele não consegue entender nada do que eu estou falando, mas ele está percebendo as coisas, ele está se adaptando a essas coisas e o corpo dele está sentindo a adaptação, né? Então isso é muito interessante, essa maneira de como no mundo do anime de Dororo as coisas estão tendo consequências, né? E essas consequências não são só com relação a ele, com relação ao que ele está sentindo, mas com relação também ao Dororo, que está se adaptando ao novo Hyakkimaru. Incrível também como esse mundo tudo faz sentido, né? Como está tudo conectado, né? A gente percebe que agora o Hyakkimaru está chegando cada vez mais próximo da família dele. A guerra da família dele, onde a família dele está envolvida, está cada vez mais próxima dele. Ali onde eles estão, tem um monte de criança órfã que está sendo cuidada pela Mio, né? A Mio está garantindo que eles tenham comida, né? E um lugar para ficar. Os impactos estão começando a aparecer na realidade do Hyakkimaru e do Dororo. Eles já estão cada vez mais chegando mais próximos, né? A realidade que foi mudada pelo fato do pai do Hyakkimaru ter vendido o Hyakkimaru para os demônios, né? Finalmente a gente está chegando um pouco mais dentro da história, né? Não é uma coisa mais episódica para a gente ter uma noção de como funciona o mundo, como funcionam as regras daquele universo de Dororo. E agora a gente está realmente entrando na história, entrando no clima deste mundo. Então a gente teve em outros episódios algumas dicas do que o Hyakkimaru recuperar as partes também afeta o mundo, também afeta a sociedade ali daquele reino ali do pai do Hyakkimaru. Agora as plantações elas estão ficando secas, não chove, entre outras coisas, teve desmoronamento, algumas coisas assim. A mãe do caso do Hyakkimaru, até cita que eles estão voltando para o passado, que eles estão voltando ao momento anterior, né, da venda do Hyakkimaru para os demônios. Então a gente está sentindo que os impactos estão acontecendo e os conflitos estão aumentando. O fato do Hyakkimaru recuperar os órgãos dele, né, recuperar as partes dele, está afetando negativamente a vida do pai, está afetando negativamente a vida daquele estado, né, que o pai comanda, está afetando negativamente ele, porque ele está mais frágil. Ao ouvir, por exemplo, isso atrapalha ele durante a primeira luta. Na segunda luta, a dor atrapalha. Então, até o momento, a gente não pode dizer que ele ganhar as coisas foi uma coisa literalmente positiva. Porque a guerra aumentou, porque a miséria do estado do pai, onde o pai comanda, também aumentou, a dor dele aumentou. Então a gente não pode. São coisas positivas porque ele está recuperando, mas o quão positivo é isso? Quanto vai custar para o Hyakkimaru recuperar o corpo inteiro? É isso que fica a mensagem, acho que, desse episódio. Qual vai ser o custo disso? Porque a guerra, que também foi causada pelo pai dele, não só pelo fato dele estar recuperando as partes, né? A guerra causou que todas aquelas crianças ficassem órfãs. A guerra causou que a Mio tivesse que se prostituir.
E aproveitando para falar da Mio, é muito interessante como ela é uma pessoa que se doa pelos outros, como ela está se doando por toda aquela situação. Ela está se doando para fazer com que aquelas crianças tenham uma condição de sobrevivência. E ela está literalmente se entregando para o mundo para que aquelas crianças sobrevivam. Uma coisa interessante, um paralelo interessante, é que o Hyakkimaru está recuperando o corpo. E a Mio, ela está doando o corpo. No caso, não são demônios, são pessoas. Mas ela está dando o corpo dela para os outros usufruírem. Quando o Hyakkimaru está tentando recuperar, está tentando tirar dos outros as partes dele. Esse é um paralelo bem interessante. E eles fazem uma mudança nas cenas. Da cena dela dando o corpo dela. E da cena dele recuperando a voz, ao mesmo tempo que perde uma parte dele. Justamente para dar esse conflito, essa contradição entre os dois, né? Enquanto um está dando, o outro está recebendo, mas ao mesmo tempo que está recebendo, está perdendo. A gente tem um foco também muito grande nesse episódio nas pernas dos personagens todo o tempo. Inclusive tem uma cena da Mio entrando no quarto do Hyakkimaru, onde mostra as pernas dos personagens o tempo inteiro. Teve uma ênfase muito grande nas pernas para depois no final dar o choque da questão da perna, né? Eu achei isso inteligente porque as pernas são importantes pro Hyakkimaru. O Hyakkimaru pula de pedra em pedra, né? O Hyakkimaru utiliza as pernas o tempo inteiro. Então, ele perder a perna é uma consequência bem importante para a sequência do anime, né? Essa questão do anime sempre focar nas pernas nesse episódio foi bem útil para a gente prestar atenção no impacto disso a partir de agora. E a última coisa que eu queria falar é com relação à questão da voz. Porque a gente teve, assim como a gente teve o paralelo da Mio com o Hyakkimaru, com relação, uma está dando o corpo para o mundo e o outro está querendo recuperar o corpo do mundo, ao mesmo tempo que a gente tem paralelo, a gente tem o paralelo da voz também. Só que o paralelo da voz, na última cena, a Mio está cantando enquanto está trabalhando como prostituta. Ela está cantando. E você percebe que aquilo lá é uma fuga do sofrimento dela. Então aquilo é um canto de sofrimento, aquilo é um canto de fuga da realidade. Enquanto a voz do Hyakkimaru é a voz da dor, é a voz do confronto com a realidade que ele está tendo agora com todas essas partes dele recuperadas. Conseguindo de volta coisas que na verdade estão trazendo mais sofrimento a ele. Então esse episódio foi muito bom. Principalmente a parte final. É muito interessante que a gente faça esses comparativos entre o Hyakkimaru e a Mio, porque isso vai ficar mais claro nos próximos episódios. Um está doando a sua própria alma para o mundo e o outro está recuperando a sua alma do mundo. Então a gente consegue fazer algumas paralelas interessantes. Eu acho que vale a pena vocês observarem por esse ponto, tá, galera? Então, e é isso, galera. Foi um ótimo episódio de Dororo. Uma ótima direção novamente. A gente percebe cada vez mais que as lutas elas são feitas de plano de fundo para toda essa questão psicológica do Hyakkimaru, da dualidade do qual vai ser o custo do Hyakkimaru recuperar todas as partes dele, qual vai ser o impacto disso no mundo, qual vai ser o impacto disso nas outras pessoas, né? Eu acho isso tudo muito, muito interessante. Sempre lembrando que eu estou sempre colocando aqui embaixo, né, na descrição, os links para os mangás de Dororo, e também outros itens aí que eu utilizo para fazer os vídeos, né? Se vocês quiserem dar uma olhada, ver o valor aí, se quiser comprar, vai ajudar o canal, porque, né, eu gostaria muito de ganhar dinheiro com isso um dia. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva, que você aperte o sininho, porque quando você se inscreve você tem acesso aos próximos vídeos, né? A gente pode voltar a falar mais de Dororo, você pode ouvir e você pode discutir com a gente todas as maravilhas desse anime que está sensacional por enquanto, tá? Me segue no Twitter, o arroba tá aí embaixo aí na descrição também. E é isso. Muito obrigado, viu, pela atenção. Já passamos os 500 inscritos, então tá tudo maravilhoso.
Valeu, falou!